Diagnosticar o transtorno do espectro autista em adultos, olha, esse é um dos desafios mais complexos que a gente enfrenta na prática clínica hoje em dia. Então, vamos mergulhar num roteiro prático para a gente conseguir navegar essa complexidade e, quem sabe, encontrar essa geração perdida de pacientes. 81%. Esse número é muito mais do que só um dado genético, sabe? Ele é, na verdade, uma pista diagnóstica fundamental. É por isso que lá na anamnese, aquela pergunta, olha, tem alguém na sua família, talvez uma criança, com diagnóstico de autismo? Essa pergunta pode ser a chave para desvendar o quadro inteiro de um paciente adulto. E isso nos leva direto para uma questão clínica central. Como é que nós, médicos, podemos ajustar a nossa lente diagnóstica? Como a gente pode identificar corretamente essa tal geração perdida, cujos sintomas ficaram mascarados por décadas e décadas de adaptação? Para organizar o nosso raciocínio, a gente vai seguir 5 passos. Primeiro, vamos entender quem é a geração perdida. Depois, como o quadro se apresenta no adulto. Aí, a gente traça o caminho do diagnóstico, conhece as ferramentas de avaliação e, por fim, discute o que acontece depois que o diagnóstico é fechado. Ok. Vamos começar pelo começo. Por que, afinal, tantos adultos no espectro autista passaram completamente despercebidos por tanto tempo? Muitas vezes, pelo nosso próprio sistema de saúde. É que, historicamente, o nosso foco diagnóstico era muito restrito. A gente buscava os casos mais evidentes, sabe? Aqueles que vinham junto com uma deficiência intelectual. O resultado disso? Uma geração inteira de pacientes que, por não se encaixar nesse estereótipo, ou receber um diagnóstico errado, ou simplesmente nenhum diagnóstico. A grande virada de chave foi a mudança para o conceito de espectro no DSM-5. Foi isso que permitiu que a gente, como clínicos, começasse a enxergar o autismo em pessoas verbais, com alto desempenho intelectual, pessoas que antes eram literalmente invisíveis para os critérios diagnósticos. E essa expansão do conceito nos leva direto para o maior desafio que a gente tem no diagnóstico de adultos, a tal da camuflagem dos sintomas. Aqui está a principal armadilha diagnóstica. Veja bem, na infância, a gente busca sinais explícitos, claros. Já no adulto, a gente precisa investigar as estratégias de adaptação. A ausência de uma dificuldade social óbvia não exclui o diagnóstico de jeito nenhum. Muitas vezes ela só indica que a camuflagem foi bem sucedida. Exatamente isso. A inteligência e a capacidade de imitar, que são pontos fortes, acabam se tornando paradoxalmente barreiras para o diagnóstico. O paciente aprende a performar a neurotipicidade. E isso, claro, torna a nossa avaliação clínica padrão muito mais sutil. Certo. Então, diante de toda essa complexidade, qual é o caminho prático, o passo a passo, que um clínico deve seguir para não se perder? O ponto de partida é um exame do estado psíquico que vá além do óbvio. A gente precisa investigar ativamente, sabe? Procurar por alterações na sensopercepção, na afetividade, na forma de pensar e até no insight do paciente. É aí, nesses detalhes, que os traços sutis do autismo costumam se manifestar. E um ponto crucial que não dá para esquecer, autismo é uma condição do neurodesenvolvimento. Os sinais precisam estar presentes desde a infância. Por isso, investigar a história pregressa é simplesmente indispensável, mesmo que a única fonte de informação que a gente tenha seja o relato do próprio paciente. Esse roteiro aqui oferece um caminho bem claro, né? Começa com a investigação da história infantil, avança para a análise dos marcos do desenvolvimento e aí a gente vai checar se os comportamentos se alinham com os critérios do DSM-5. E, muito importante, se houver qualquer dúvida, o encaminhamento para uma equipe multidisciplinar é fundamental antes da decisão clínica final. Agora, para um diagnóstico definitivo, os especialistas geralmente se apoiam em instrumentos padronizados, que são considerados o padrão ouro da área. O ADI, por exemplo, é fundamental, porque ele nos dá uma perspectiva externa e longitudinal. A entrevista com o familiar ou cuidador ajuda a validar a presença de traços desde a infância, contornando os vieses de memória do próprio paciente ou os efeitos da camuflagem. Então, enquanto o ADI olha para o passado, o ADOS-2 avalia o presente. É uma ferramenta de observação direta que cria pressões sociais planejadas para ver como o paciente reage em tempo real. Isso revela dificuldades de comunicação que numa conversa casual simplesmente não apareceriam. Olha que interessante esse exemplo prático do ADOS-2. A atividade não avalia só a capacidade de contar uma história. Ela avalia a comunicação recíproca, o uso do contato visual, o engajamento social espontâneo. São todos elementos cruciais para o diagnóstico. E, finalmente, é importante entender que receber um diagnóstico não é um ponto final.
Pelo contrário, é o começo de um suporte e um manejo totalmente direcionados. Um diagnóstico correto funciona como uma chave mestra, sabe? Ele não só valida a experiência de vida inteira do paciente, mas também abre portas para tudo o que vem a seguir, desde o tratamento de comorbidades como ansiedade e TDAH até o acesso a adaptações e redes de apoio que podem finalmente melhorar de forma significativa o bem-estar e a qualidade de vida. E isso, no fim das contas, ressignifica todo o processo. Para aquele adulto que passou a vida inteira se sentindo diferente, sem nunca entender o porquê, o diagnóstico tardio raramente é um rótulo. É a chave. A chave que finalmente dá sentido à sua história e permite construir um futuro com o suporte que sempre precisou.